Boa noite! Cheguei! Adivinha onde eu estava? Eu avisei. Eu estava na academia. Deixa eu ver como é que tá aqui meu celular. Aqui para falar com vocês. Boa noite! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje o assunto será quente. Exatamente. Coisas que, assim, é uma pergunta que todos os meus pacientes fazem para mim. E aí eu hoje quero compartilhar com vocês minha opinião e falar um pouquinho mais sobre o Ozempic e Mounjaro quando a gente fala de emagrecimento, redução de medidas e mais do que isso, a utilização deles na menopausa, onde é uma fase onde as mulheres buscam muito, né, o emagrecimento. Boa noite, deixa eu ver quem está aqui. Boa noite, Karina, quanto tempo? Como vocês estão? Bom, vou esperar só um pouquinho, tá? Tô vendo aqui já os comentários. Vou esperar só um pouquinho para poder a gente começar, tá bom? Eu me atrasei um pouquinho por conta... Peguei um trânsito daqueles... Não malhei todo o tempo que eu queria, mas malhei o tempo que eu consegui. Isso é um ponto importante. Muitas vezes a gente desiste de malhar por achar que não vai ter tempo suficiente. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor no tempo que a gente pode. Senão tudo vai virar uma desculpa. Principalmente nós que estamos buscando aí tantos resultados maravilhosos, não é verdade? Vamos lá. Vou esperar aqui só uns... Deixa eu ver quanto tempo. Uns 2 minutinhos. Para a gente começar, porque esse assunto é super importante, que eu acho que é interessante. A gente está sempre ouvindo muitas coisas a respeito de uso ou não uso medicamento para emagrecer, medicamento é ruim, as pessoas têm medo. E meu objetivo hoje é falar sobre esse tema, desmistificar, né? E como você pode inserir, se deve ou não inserir isso, os cuidados que você precisa ter. Tá bom? Bom, vamos lá. Tô bem, Karina. Tô vendo aqui as mensagens, tá? Então vamos lá. Boa noite, né? Boa noite, minhas lindas. Sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa série Menopausa Sem Estresse. A gente sabe que essa fase é uma fase de estresse. Primeiro porque a gente não entende o que está acontecendo com o corpo e nem desconfia que é ela aparecendo. Aí, quando você consegue descobrir que de fato está fazendo você ficar fora de controle, aí você se depara com o diagnóstico. Você está entrando no climatério, já aí, ó, caminhando para a menopausa, ou então você já descobre que está na menopausa, né? E aí vem o terceiro baque. Na verdade, o que eu faço diante desse cenário? Você não sabe por onde começar, né? Por onde começa. E aí você começa tudo a passar a fazer sentido. Por que eu senti aquilo? Porque eu não consegui emagrecer? Porque aquilo e aquilo? E aí a terceira fase é a fase do choque, né? Caramba, estou realmente na menopausa. Estou realmente na menopausa. E aí agora, o que eu faço para sair dela? Bom, o que eu faço para vivenciá-la da minha melhor forma? E um dos grandes motivos, um dos grandes fatores que leva a mulher a descobrir a menopausa é o fato dela tentar emagrecer e não conseguir, tá? Tenta de tudo e não consegue. Então, o objetivo dessas lives que eu estou fazendo, eu faço essas lives todas as segundas e quintas, anotem aí, deixa aí salvo, às 8 horas da noite. A série é Menopausa Sem Estresse. A gente vai agora para o 4º episódio da nossa live, onde eu ensino vocês eu dou dicas de como vocês podem eliminar até 10 centímetros de medida em até 3 semanas, tá? Então, eu procuro tirar dúvidas, as principais dúvidas de vocês, para que vocês possam alcançar esse resultado, alcance uma menopausa sem sofrimento e, principalmente, comece a ativar o metabolismo de vocês, que está lá paradinho e não dá nem sinal de vida. Então, se você não me conhece, está aqui nessa live. Meu nome é Jaqueline Migon, sou nutricionista ortomolecular e meu foco é cuidar de você, sob essa visão,
na menopausa. Jaque, mas eu não estou na menopausa. Sinto alguns sintomas, tem alguns sintomas que aparecem na menopausa. Então, o objetivo é esse: preparar você para essa fase na sua melhor versão, mais magra, linda, melhor do que antes. Então, como eu falei, o episódio de hoje é um episódio super polêmico, que as pessoas perguntam muito para mim. Inclusive, toda semana meus pacientes perguntam. Hoje eu vou falar sobre Ozempic e Mounjaro. A verdade que ninguém te conta sobre emagrecer com estes remédios. Bom, eu não estarei aqui falando na condição de médica, tá? Mas estarei falando aqui na condição de nutricionista ortomolecular e que estuda muita coisa, tá? Então, a primeira pergunta que as pessoas me fazem, até mesmo quando eu vou num lugar, sabem que eu sou nutricionista e trabalho com menopausa. Jaque, você é contra o uso do Ozempic ou Mounjaro? A gente sabe que esses medicamentos, eles ficaram super famosos como uma solução rápida para emagrecer. Mas será que realmente esses medicamentos, eles são a melhor saída para emagrecer? Principalmente você que está na menopausa? Eu vou responder essa pergunta. Outra coisa, eu falo sempre o seguinte, não é sobre demonizar o uso dos remédios, né? Nem dizer que ninguém deveria usar. Eu acho que o importante é entender quando faz sentido e quando pode ser perigoso. Principalmente quando nós falamos de mulheres na menopausa, onde o metabolismo muda, a parte hormonal muda e elas acabam fazendo uso de alguns outros medicamentos. Então, o meu objetivo aqui não é demonizar esses medicamentos, nem dizer que vocês não devem usar, mas falar sobre eles nessa fase tão importante. Uma coisa é usar o Ozempic e Mounjaro quando você quer emagrecer, você não está na menopausa e você tem uma resistência insulínica, por exemplo. A outra coisa é falar de Mounjaro e Ozempic para emagrecer na menopausa, quando nós temos outras alterações metabólicas concomitantemente à menopausa por conta da queda hormonal. Então, são coisas diferentes. Então, muitas mulheres chegam para mim desesperadas, achando que só vão conseguir emagrecer se tomarem essas injeções ditas milagrosas. Você já pensou nisso? Isso já de alguma maneira passou pela sua cabeça? Porque assim, a maioria me pergunta o que eu acho, se devem utilizar. Primeiro que esses medicamentos só podem ser prescritos por médicos, tá? Mas eu estudei bastante sobre eles, principalmente público menopausa, e eu preciso interagir com todo esse conhecimento para poder passar a orientação certa e o profissional certo para ajudar nessa fase. Então, eu estou aqui para te ajudar de uma forma consciente, direcionada, para você que está na menopausa, vendo o seu peso subir, suas medidas aumentarem, suas roupas sendo acumuladas no armário, porque parece que essa é a única alternativa para você que já vem tentando de tudo e não tem alcançado os resultados que você deseja, ou seja, nem um grama na balança. E aí você vai, tenta recorrer ao Mounjaro e ao Ozempic. E como eu falei, eu tô aqui para ajudar a entender como eles funcionam e, consequentemente, vocês terão condições de se perguntar: será que eu ainda preciso deles nesse momento? Será que é o momento de eu utilizá-los ou lá na frente? Então, vamos primeiro, eu sempre falo o seguinte, para que a gente possa para que os resultados possam aparecer, nós precisamos entender o que acontece com o corpo. Então, ao longo dessas lives, eu venho dando várias dicas, que é só pegar papel e caneta, anotar, que vocês terão resultados expressivos na redução de medidas, 10 centímetros de medida em até 3 semanas. Minhas pacientes sabem disso, sabem dos meus resultados, e eu estou compartilhando com vocês tudo isso, né? Estou compartilhando com você, que está chegando aqui nessa live, quero compartilhar com você todas essas dicas. Então, vamos lá. Quando nós entendemos o que acontece no seu corpo, na menopausa, fica muito mais fácil da gente encontrar a solução para aquilo que não tem solução. E até entender se realmente o uso, por exemplo, de medicamentos como o Ozempic e Mounjaro são indicados para você nesse momento. Então, vamos entender como é que funciona? Bom, nós temos duas linhas principais de medicamento. Nós começamos aí com o Ozempic. O Ozempic ele tem um princípio ativo chamado semaglutida, tá? Que é uma substância que traz esse efeito farmacológico responsável pelos benefícios do medicamento. Então, tem o nome lá, semaglutida, que é o princípio ativo, ou o nome comercialmente conhecido, que é o Ozempic, que é injetável, que são utilizadas as canetinhas, tá? Ele foi lançado com a proposta de ajudar no tratamento do diabetes tipo 2,
Por quê? Isso é importante vocês entenderem para vocês já notarem lá na frente que vai ajudar vocês a emagrecerem como se fosse um Ozempic. O que você pode usar? Hoje eu vou falar sobre o que você pode usar de alimento e suplemento para funcionar como se fosse um Ozempic no seu corpo, tá certo? Esse Ozempic, né, ou seja, esse princípio ativo, a semaglutida, ela atua como uma forma agonista, ou seja, positiva, estimulando o receptor, um receptor super importante chamado GLP-1, tá? Gravem isso, vocês vão ouvir falar isso muitas vezes. O GLP-1, ele é um hormônio chamado de incretina. Olha que o nome estranho, né? Essa substância, o GLP-1, também conhecido como incretina, ele é produzido naturalmente pelo intestino. Olha que coisa. Então pensa, o medicamento, ele vai atuar num receptor de GLP-1 que é produzido no seu intestino, principalmente quando você realiza refeições que são ricas em carboidratos, proteínas e gorduras. Então qual é o papel do GLP-1? É regular os níveis de glicose no sangue. Ele ajuda a reduzir a inflamação. Ele melhora a sensibilidade à insulina e também atua no apetite. E essa substância GLP-1, ele é naturalmente produzido no seu intestino, nas células L. O que acontece? Se você tem uma desbiose, uma alteração da flora intestinal, se você tem um processo inflamatório importante, você pode comprometer a produção, se o teu intestino não está bem colonizado, pode interferir na produção desse GLP-1. Entendeu? Que faz tudo isso, que controla o açúcar, que melhora a sensibilidade à insulina, diminui a resistência insulínica e também ajuda no apetite, já que ele age diretamente no centro da saciedade do cérebro. Então, as pessoas que estão acima do peso ou com diabetes tipo 2, muitas vezes, as pessoas com desbiose têm deficiência, tá? Ou resistência a esse GLP-1. Ou seja, esse GLP-1 ele não controla bem a insulina, ele vai gerar resistência insulínica, vai gerar mais inflamação em você e não vai controlar a sua fome. Ou seja, quando essas pessoas com diabetes tipo 2 ou acima do peso, ou pessoas que estão com a flora bem alterada, que é muito comum na obesidade, elas têm deficiência desse receptor da GLP-1. E o que acontece? Elas ficam inflamadas, a sensibilidade à insulina acaba sendo alterada, ou seja, fica com resistência insulínica, o controle do açúcar no sangue não é positivo, tá? E elas ficam com fome, ou seja, elas não têm o controle da fome, elas ficam o quê? Sempre com vontade de comer. Então, o que esses medicamentos fazem? Né? Esse medicamento, por exemplo, o Ozempic, ele imita o GLP-1. Ou seja, aquilo que o seu corpo deixa de produzir no intestino, o Ozempic, ele acaba mimetizando, ou seja, acaba tendo uma ação muito parecida com esse GLP-1, tá? E aí o que ele faz? Faz exatamente aquilo que está em deficiência no seu corpo. Ele vai ajudar a controlar a sua fome, vai deixar você enjoada, vai fazer com que diminua a sua resistência insulínica, vai controlar o açúcar no sangue e vai te ajudar a emagrecer. Esse é o papel do Ozempic. Nós temos outros nomes comerciais também utilizando essa mesma substância ativa do Ozempic, que é a semaglutida. Nós temos o Wegovy, tá? Só que o uso dele também é subcutâneo, só que a dosagem dele é mais alta, tá? Então, ele é indicado principalmente para perda de peso e obesidade. E também tem o Rybelsus, que é a formulação oral, ele não é por caneta, tá? Também à base de semaglutida, também usada mais para o diabetes. Todos esses três que eu falei, o Ozempic, Rybelsus e o Wegovy, eles têm também na formulação a semaglutida, só que em concentrações, indicações, né, forma de administração diferentes. Então, um está mais indicado para emagrecimento e controle da glicose, outro é mais indicado para o diabetes tipo 2, um você utiliza caneta, é subcutâneo, outro é via oral, tá? Um você utiliza determinadas dosagens, outro tem outras dosagens, essa é a variação. E o profissional médico, ele acaba escolhendo conforme o perfil metabólico desse paciente. Entendeu como é que funciona o Ozempic? Tá? Nós produzimos essa GLP-1 no intestino, que controla a fome, que reduz a inflamação, que te ajuda a emagrecer, que controla a sua glicose. Por isso vocês viram como é importante o intestino bem funcionante, uma flora intestinal. Por isso a base hoje, se você quer realmente emagrecer, você tem que manter seu intestino, ó, lindo, tá? E a gente utiliza vários componentes importantes que eu vou falar mais adiante, que vocês vão pegar o papel e a caneta. Entenderam o mecanismo de ação do Ozempic?
Você entendeu isso? Ótimo. Agora vamos ao segundo medicamento, que é o tal do Mounjaro. Já que qual é a diferença do Mounjaro para o Ozempic, tá? O Ozempic, como eu falei, o princípio ativo dele é a semaglutida, tá? Já o Mounjaro, o princípio ativo dele é tirzepatida. Exatamente, nome feio, né? Mas é tirzepatida. Ele é um medicamento mais novo, também indicado para o diabetes tipo 2, só que ele atua não só no GLP-1, que é o Ozempic atua, mas ele atua também no outro receptor super importante que ajuda a reduzir a glicose e no emagrecimento, que são os receptores de GIP. Ou seja, eu não vou falar do nome do que se traduz, tá? Mas vamos falar mais fácil, de uma maneira muito mais informal aqui. Enquanto o Ozempic atua sobre o GLP-1, o Mounjaro ele atua sobre GLP-1 e sobre a GIP, que também é um hormônio incretina, também produzido pelo intestino delgado, principalmente do duodeno em jejum, pelas células K. O primeiro é produzido estimula a produção de GLP-1 pelas células intestinais, só que o GIP ele estimula a produção também pelas células do intestino delgado e jejum. Bom, enfim, é importante saber o seguinte: o Mounjaro tem é um agonista duplo, tanto do GIP quanto do GLP. Então, se você tem uma ação dupla, sim, espero o quê? Que você tenha uma ação mais efetiva no controle da glicose, mais efetiva na redução do peso, ou seja, através do controle da fome. O Ozempic ele atua muito sobre carboidratos, lipídios e proteínas, excesso, de uma forma geral, desses macronutrientes. Já o Mounjaro, ele teria uma ação muito maior em relação aos alimentos ricos em carboidratos e gorduras. Teria um efeito menor na fome, tá? Mas ele pode influenciar também o acúmulo de gordura corporal em alguns casos. Jaque, então, o que é melhor? Vamos lá. O Mounjaro, por conta dessa atuação dupla dele em dois receptores, tá? Que são produzidos no intestino, tanto o GLP-1 quanto o GIP, ele potencializaria a perda de peso e traria melhor controle glicêmico, tá? Ou seja, a perspectiva de perda de peso do Ozempic é em torno de 10 a 15%, tá? Enquanto o Mounjaro é de 20 a 22%. Por conta dessa ação dupla sobre dois receptores importantes que ajudam no controle da glicose e também na fome. Só qual a diferença? A diferença é que o Mounjaro é mais caro e pode trazer efeitos colaterais mais intensos, só que cada paciente vai responder de uma forma super diferente, tá? Deu para entender até aqui? Você conseguiu entender? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguiram entender aqui direitinho até onde a gente falou do Ozempic e do Mounjaro, para desmistificar? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Ozempic e o Mounjaro, eles vão atuar sobre receptores que controlam a sua fome, que controlam a sua glicemia, que ajudam na redução do peso, porque eles atuam em receptores que o seu corpo, o seu intestino, já produz. Entendeu? Então, olha só como isso é importante. E eu quero mostrar lá na frente que você tem alimentos e suplementos que vão também atuar nesses mesmos receptores, sem ser necessário o uso do Ozempic ou do Mounjaro. Deu para entender direitinho? Bom, então quais os resultados que as pessoas perguntam muito? Quais seriam os resultados no emagrecimento que nós podemos encontrar, por exemplo, com o uso isolado, comparado o uso isolado desses medicamentos com o uso combinado com a dieta e atividade física? Porque isso é importante, tá? Porque muitas pessoas estão usando o Mounjaro e o Ozempic como uma muleta. Ah, beleza, eu tomo esse remédio, fico sem fome, não preciso fazer mais nada. Esquece. Esquece, porque é bula do medicamento, tá? Tanto a bula do medicamento quanto os estudos científicos são muito claros. A orientação é o uso dos medicamentos concomitantemente a outras atividades, outras ações, que aí eu vou explicar para vocês. Então, o que os estudos científicos mostram, né? Quando você faz uso da semaglutida, que é o Ozempic, o nome dele comercial, os estudos mostram que com o uso semanal, os pacientes fazem uso desse Ozempic, né, da semaglutida, eles podem perder até 10, 15%, como eu falei para vocês, de peso corporal, em 68 semanas. Divide isso aí, 68 semanas por 4, quantos meses? Vamos fazendo um cálculozinho aí. Quando você combina com dietas e exercícios.
Já o Mounjaro, os resultados são mais promissores, como eu falei para vocês, em torno de 20% a 22% comparados com o Ozempic. Considerando, tá, também, quando combinado com dietas e exercícios, em até 72 semanas. Só que a perda de peso é maior, tá? Quando a gente fala com a dieta e atividade física, os resultados tendem a ser muito maiores. Só que mais importante que isso, quando você usa esses medicamentos concomitantemente, atividade e dieta, você não só consegue emagrecer mais rápido, como você também mantém o peso perdido, que é o grande problema quando você usa só esses medicamentos sozinhos. Você emagrece rápido, mas recupera tudo muito rápido, porque você não tem as bases de manutenção, tá? Você não vai viver a vida inteira de Ozempic nem de Mounjaro, mas você precisa hoje tomar uma decisão com relação à sua vida, sua saúde, ou seja, alimentação, a sua dieta e atividade física, porque não há nada que substitua isso para melhorar a sua saúde e trazer os resultados que você quer no emagrecimento e principalmente manter os seus resultados, tá? E essa combinação ela é considerada a abordagem mais sustentável e saudável a longo prazo. Isso é descrito nos estudos científicos. Aí, se você faz uso do medicamento sem dieta ou sem atividade física, os estudos mostram, né? Alguns estudos indicam que o uso isolado desses medicamentos vai levar à perda de peso, mas a manutenção e os benefícios adicionais podem ser limitados sem mudanças no estilo de vida. Ou seja, você vai voltar a engordar, só gastou dinheiro e não melhorou nada a sua saúde, só temporariamente. Você só enganou o seu corpo e seu cérebro. Então, além disso, gente, o uso isolado sem acompanhamento, ele pode também aumentar o risco de efeitos colaterais. Nenhum medicamento é isento de efeitos colaterais, tá? Principalmente a mulher que está na menopausa. Tudo acontece. Se você não tinha nada antes, você passa a ter agora. E nem imaginava isso. Então, ele não promove mudanças de hábitos que sustentam a perda de peso a longo prazo. O medicamento, ele não vai mudar a sua forma de pensar. O Ozempic e Mounjaro, ele não vai mudar, vai trazer a receita, a pílula mágica que vai te manter eternamente magro. Ele não vai fazer isso. Ele não vai substituir os efeitos de uma atividade física para a sua saúde. Ele não vai substituir a necessidade de mudança de hábitos alimentares. Entendeu? Mas ele pode ser o primeiro passo para você que não está conseguindo dar aquela alavancada. Então, a estimativa dos estudos é que para cada 10% do peso corporal, tá? De perda de peso corporal, você costuma ter uma redução em torno de 4 a 6 centímetros, por exemplo, na cintura. Por exemplo, na cintura. A gente considera aí o global. Porque a mulher na menopausa, ela não ganha só barriga. Ela ganha braço, ela ganha coxa, tá? E ganha abdômen. Então, lembrando que a menopausa, como eu já falei para vocês, não é só barriga. É uma série de outras medidas que afetam sua autoestima, fazendo com que você tenha vergonha em expor os braços, em usar o biquíni na praia, ou até mesmo short para sair. Eu tô falando para vocês de dores que normalmente as mulheres falam quando chegam no meu consultório, lá na clínica, tá? Que o braço tá gordo. O próprio grupo, Clube Viva Você, que é um grupo voltado para mulheres na menopausa que eu tenho, que vocês também terão a oportunidade de participar. Quando eu fiz uma planilha do que mais te incomoda, o que elas falavam? Meu braço gordo, minha barriga e minhas pernas. Eu não tenho mais vontade de usar, eu não uso mais short, eu não vou para a praia, minha calcinha dobra, tá? E só utilizo blusas com manga, porque meus braços estão gordos com celulite. É isso que acontece. Bom, em estudos, né, a redução dessa cintura, ela acompanha a perda de peso. Então, a média de perda de peso, com esse uso de medicamento, como eu falei para vocês, é de em torno de 4 a 6 centímetros, que pode chegar até 6 meses a 1 ano de uso contínuo desses medicamentos, tá? Dependendo se a pessoa faz ou não atividade física. Olha só a previsão de resultado para a pessoa, para a mulher que faz uso de Ozempic e Mounjaro. Agora vamos falar de custo. O custo estimado de cada um por 6 meses vai variar, tá? Cada um tem um preço diferenciado. Então, por exemplo, vamos pensar de uma forma geral, preço de mercado no particular. O Ozempic com dose de 1 miligrama por semana, o preço médio do cartucho ele varia entre R$ 1.200 a R$ 2.000. E você utiliza uma média de 4 a 5 cartuchos. Isso vai dar em 6 meses R$ 7.200 a R$ 12.000, dependendo do profissional que você adquira e a forma como você adquire isso. Já o Mounjaro, tá? Ele já muda um pouquinho.
O preço médio por cartucho, ele varia entre R$ 2.500, R$ 4.000, mas a média também que você utiliza é de 4 a 5 cartuchos, com investimento para 6 meses que variam de 15 mil a 24 mil. Gente, isso aí, esses preços são estimativas de mercado particular, só que isso pode variar bastante, para menos ou para mais. Tá? Eu não estou nem considerando o que é preconizado, que é o nutricionista e a academia, porque a bula dos medicamentos, os estudos científicos, todos sugerem que o uso do Ozempic e do Mounjaro tem que ser acompanhado por atividade física e com dieta. Então, a gente tem que incluir nesse custo o profissional nutricionista e também a academia, tá? Agora, pensa que você não vai fazer o uso do medicamento. Se você vai no nutricionista, uma média de consulta de R$500, estou colocando aí para baixo, tá? Pensando no mesmo tempo que ele leva para reduzir suas medidas. 6 meses. E que você invista na academia. Só a academia e a nutricionista sem uso do medicamento. Sabe quanto vai ser a média do seu gasto? R$4.500 no período de 6 meses. Olha só. Sendo que eu vou falar para vocês os resultados que minhas pacientes obtêm com a realização do programa programado, a dieta programada para menopausa, baseada no perfil hormonal e metabólico, tá? E também com atividade física. Ou seja, a redução é de 10 centímetros em até 10 centímetros de medida, tá? Em até 3 semanas. Esse é o resultado. E a gente está falando de medidas que mais incomodam as mulheres. Braço, na coxa, na cintura. O resultado é bastante expressivo. Então, é exatamente isso. Sem o medicamento, tá? Porque é utilizado o programa alimentar certo e é utilizado, concomitantemente, existe também atividade física. Mas o programa alimentar, por si só, já tem essa redução de 10 centímetros de medida em até 3 semanas. Então, vamos lá. O que eu, Jaqueline Migon, penso sobre o uso desses medicamentos na menopausa? Que isso é um ponto importante, tá? Eu falei para vocês como eles funcionam, falei para vocês do que os estudos preconizam, a média de gasto, que você gastaria com o uso deles, mais nutricionista e atividade física, e só a realização da atividade física com a dieta. Agora eu vou dar minha opinião, tá, sobre isso. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que elas são boas indicações, tá? Por quê? Porque as alterações hormonais na menopausa, elas podem levar a um ganho de peso, resistência insulínica, acúmulo de gordura, com risco de doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, do triglicerídeo, que a gente chama de dislipidemia. Então, utilizando esses medicamentos que têm uma ação metabólica, vai haver redução do peso, vai haver controle da sua fome, que aumenta também na menopausa, tem controle da glicose, do açúcar no sangue, ajuda na redução da gordura abdominal e melhora a saúde cardiovascular. Ou seja, a doença cardiovascular é a doença que mais mata a mulher na menopausa. Ela é silenciosa. Então, quando a mulher está preocupada com o peso, fica linda, maravilhosa, sei o quê, o corpo lá dentro tá fazendo a festa, uma guerra, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, eu vejo como um ponto positivo, considerando o perfil metabólico que a menopausa traz. Agora, o segundo ponto que eu quero destacar é que eu acho que deve haver um acompanhamento de perto pelo seu médico, no que diz respeito à pressão arterial, à saúde óssea, tá? Principalmente se você faz uso de reposição hormonal, avaliar os sintomas da menopausa, porque cada mulher pode ter uma resposta diferente. Tem mulheres que até pioram os sintomas da menopausa com o uso desses medicamentos. E tem estudos mostrando também o impacto desses medicamentos na saúde óssea, ou seja, alterando a densidade óssea. Por isso, a densitometria óssea é um exame que deve ser feito, tá? Como eu falei, cada mulher tem uma resposta diferente e pode haver interações. Então, principalmente se você faz uso de outros medicamentos, tá? Principalmente se você é hipertensa, se você tem resistência à insulina, você acaba fazendo uso de outros medicamentos. Um outro ponto importante, na minha opinião, se a mulher está tendo dificuldade em controlar o apetite, por exemplo, ela está mais compulsiva por salgados e doces, que acontece quando ela está entrando na menopausa, e essa dieta não está sendo suficiente, ou seja, tudo está sendo feito, não está sendo suficiente
para atender esse tiranossauro Rex na cidade, aí eu acho que o medicamento ele pode ser um aliado maravilhoso no início para poder dar os primeiros passos. Assim, de caraca, ela não consegue controlar a fome, tá compulsiva, por conta das alterações hormonais, só uma alimentação não está sendo ainda o suficiente para essa fase que ela está vivendo. Poxa, utilizar o Mounjaro ou Ozempic conforme indicação médica é interessante? Sim, ela vai estimular a dar primeiros passos, vai começar a obter resultados mais rapidamente, vai diminuir a fome e aí vai se sentir muito mais motivada para aderir a outros tipos de tratamentos. Por isso, em alguns casos, eu sou super favorável ao uso dos dois medicamentos. Um outro ponto que eu quero destacar também, que tanto a bula quanto os estudos científicos, eu já falei aqui, eles falam claramente que a alimentação, atividade física, regular e cuidados com a saúde mental. O que são cuidados com a saúde mental? Higiene mental, que está relacionada a sono, relacionada a lazer, a estresse. Eles são decisivos para você ter resultados, não só ter resultados, mas também resultados a longo prazo, para esse resultado não ser curto, e principalmente mantê-los. Então, minha opinião, ao fazer uso deles, a atividade física e exercício e a dieta, principalmente a dieta, não podem ser negligenciados. Não pode jogar no medicamento a única responsabilidade para trazer os efeitos que você quer, sem o esforço que você precisa. Tá? Porque depois que você entra na menopausa, o efeito é acumulativo. Não tem mais retorno. É dali em diante. Tá? E você é o grande responsável pela forma como você quer viver a sua menopausa. Eu falo sempre isso nas lives. Bom, outro ponto importante. O medicamento ele pode ser um apoio metabólico, mas não a muleta do seu emagrecimento. Falei já isso. Outras medidas que eu falo na live, como eu já falei, que são determinantes para a redução de medidas, é a adoção dos 10 pilares que são fundamentais para você alcançar o resultado como você nunca teve em sua vida antes da menopausa. E eu ensino isso a vocês. Aliás, no dia 7 de agosto, grave essa data aí, teremos uma live mega especial para aquelas dicas que você não poderá deixar de anotar se você quer resultados expressivos. Redução de medidas, 10 centímetros e até 3 semanas e uma perda de peso importante sem sofrimento. Tá? Anota aí. E eu vou falar sobre esses 10 pilares. Outro ponto importante. Também não adianta só fazer qualquer dieta. Dieta na moda, dieta da vizinha, dieta que você viu na revista. Para você ter um resultado maravilhoso com o uso desses medicamentos concomitantemente, a indicação da dieta tem que ser certa. Tem que ser a dieta certa para o seu perfil hormonal e metabólico. Tá? Com o uso de suplementos com perfil ortomolecular. E atividade física certa para esse momento, ou seja, tudo certo para esse momento. Ou seja, não é mais qualquer dieta, não é mais qualquer atividade física e não é mais qualquer suplemento. E aí você fazendo uso disso, tá? Desse protocolo ideal, isso vai te trazer uma perda de 10 centímetros de medida até 3 semanas sem o uso desses medicamentos, que é o que eu trago para as minhas pacientes. Então, você não precisaria investir tanto para ter resultados muito expressivos, tá? Em mais tempo. Por exemplo, eu, como já falei, emagreci 3 quilos que eu precisava com a redução de medida na cintura, perna e braço em 1 semana e meia, que era o que eu precisava eliminar e que eu estava mais de 6 meses para tentar eliminar. Então, tanto que eu criei o Clube Viva Você para as mulheres na menopausa, onde eu vejo mulheres emagrecendo 6 quilos em um mês com redução de medidas até 3 semanas e que não fizeram uso de Mounjaro e Ozempic. Então, o que eu falei, cada caso é um caso. E o objetivo da live é que você possa ter uma visão mais ampla sobre a utilização deles e outros pontos que eu vou perguntar para você aqui também. Outro ponto importante, você tem que entender, na minha opinião, tá? Você tem que entender que na menopausa, o uso desses medicamentos vai ajudar a emagrecer, mas não tira de você a responsabilidade de mudar situações que agravam mais ainda os seus sintomas, tá? E o seu peso na menopausa. E que fazem parte dos 10 pilares. Entendeu o que eu quis dizer? Porque assim, você acaba utilizando os medicamentos como uma muleta, como eu já falei. Ele não pode ser uma muleta, tá? Você precisa lançar mão de situações que precisam ser modificadas, que podem estar agravando mais ainda o seu peso e os seus sintomas. Por exemplo, o horário que você dorme, último horário que você realiza a sua última refeição, que a gente chama de crononutrição. Olha quantas coisas já estou falando dos 10 pilares que te ajudam a emagrecer mais facilmente. O tipo de alimento e refeição que você consumiu durante o dia, tá? Ou seja, não é só o tipo de alimento que você ingeriu durante o dia, mas
Como é que estão as suas refeições? E a pergunta que eu faço aqui, será que você já tentou de tudo que podia antes de partir para esses medicamentos? Esse é um ponto que eu quero deixar assim em destaque aqui nessa live. Eu sou contra os medicamentos? Não. Ele é excelente para a parte metabólica, principalmente na mulher que tem uma série de alterações metabólicas, dificuldade de emagrecimento? Excelente. Agora a pergunta é, para você fazer uso dele, você já tentou tudo que você podia, tudo certo, antes de partir para o uso dele? Por que você quer utilizá-lo? Você está disposta a utilizar os medicamentos e, concomitantemente, associar atividade física e dieta? Então, olha quantas perguntas importantes para que você tome essa decisão. Essa decisão não é o médico. O médico vai dizer se você pode ou não. A decisão de ter resultados, de fazer acontecer, é única e exclusivamente sua. Entendeu? Outro ponto super importante para que dê muito certo o uso do medicamento com a dieta, atividade física, né? Ou somente atividade física com a dieta, é você ter um exame completo e também da função da sua tireoide, os anticorpos da sua tireoide, tá? Se você tem uma tireoidite de Hashimoto, por exemplo, porque é fundamental que esse crivo, esse diagnóstico seja avaliado pelo médico, porque alguns estudos em animais sugeriram que certos agonistas dessa GLP-1, que é o Ozempic e o Mounjaro, pode estar associado com aumento de nódulos na tireoide, tá? E se paciente tem tireoidite ativa, ou seja, tem sintomas de fadiga, ganho de peso, intolerância ao frio, por exemplo, o tratamento ele não é proibido, mas ele deve ser ajustado ou até mesmo adiado o uso desses medicamentos até a estabilização dessa tireoide. E eu vou dizer para vocês, eu tô atendendo uma paciente que teve uma redução expressiva, né, de pelo menos mais 10 centímetros, inclusive, de medida, em até 3 semanas. E ela queria, nesse segundo momento, utilizar o Mounjaro. E eu virei para ela e falei assim, você tem uma doença autoimune de tireoide, tá? Eu sugiro que você fale com o seu médico. Por quê? Com o seu endócrino. Porque no meu olhar, você não poderia estar utilizando, tá? Ainda mais que você está estudando ainda a tireoide. Ela nem sabia que tinha problema de tireoide. Eu peguei o exame dela, olhei e falei, você tem uma tireoidite. E aí eu pedi para ela procurar o endócrino, que confirmou, tá? O diagnóstico, está ajustando tudo isso e mesmo com a alteração da tireoide, ela teve resultados maravilhosos. Por quê? Foi a dieta certa e a atividade física certa. A dieta certa e a atividade física certa. As duas certas. E aí o médico virou e falou assim, de jeito nenhum. Quem tem histórico de câncer de tireoide, alterações da tireoide, ele proibiu o uso desses 2 medicamentos. O que ela fez? Agora melhorou mais ainda, intensificou mais ainda a atividade física e eu mudei novamente os programas dela e o resultado dela tá incrível. Então, esse é um ponto importante para você que pensa em utilizar, tá? Vai na onda do uso do medicamento, não funciona assim. O efeito final pode ser muito negativo, principalmente se você tiver uma alteração de tireoide. Na outra live que eu falei, né? Eu falei que o peso, tanto o peso quanto os sintomas da menopausa estão ligados à falta, tanto a falta do que você precisa repor. Então, a menopausa quando você tem os sintomas, ela pode estar ligada à falta do que você precisa. Então, por exemplo, falta de hormônio e de vários nutrientes para regular o seu metabolismo, que são importantes para regular o seu metabolismo, tá? E essas deficiências, né, podem piorar os sintomas da menopausa e levar aos sintomas que você já conhece, né? Que você já conhece: insônia, fadiga, irritabilidade, dores articulares, libido lá no chão, como também está ligado ao controle, tá, do excesso na menopausa. Então, o que você tem na menopausa? Você tem uma balança. Você tem tanto fatores de deficiência, tá? Baixa hormonal, deficiência de nutrientes, que ativariam o seu metabolismo, e que quando estão deficientes, o que acontece? Aumentam, né? Favorecem o aumento dos seus sintomas. Como também na menopausa, você tem os fatores, tá? Excessivos, que estão em excesso. O que tem em excesso na menopausa? Irritabilidade, compulsão, vontade de comer doce, tá? Então, olha só, 2 processos na balança. E aí, os medicamentos vão cortar sua fome. Show, beleza,
tá? Já para pensar que quando você corta a sua fome, você ainda está restringindo mais ainda o fornecimento de nutrientes que ativariam o seu metabolismo? Você tá comendo menos, tá? E você está oferecendo menos nutrientes. E eu falei que os sintomas da menopausa estão relacionados à intensidade deles, à deficiência, tanto hormonal quanto de nutrientes. Aí você vai, toma o Ozempic, o Mounjaro, reduz mais o seu apetite. Você restringe o quê? Os nutrientes. Esses mesmos nutrientes que ativariam o seu metabolismo. Isso significa dizer que não quer dizer que o uso do medicamento vai ajudar a reduzir os seus sintomas. Pode reduzir a inflamação e alguns sintomas não ficarem intensos, mas em geral eles podem piorar também os seus sintomas, tá? Então esse é um ponto importante. Aí a pergunta são assim, Jaque, e se eu decidir não usar os medicamentos para emagrecer? Como é que eu faço para reduzir essas medidas mais rapidamente e emagrecer na menopausa? É possível? É possível. É muito possível, eu sou exemplo disso e várias das minhas pacientes também são exemplo disso, tá? Então, Jaque, então tá bom, não quero usar medicamento, como é que eu posso? Existem alimentos, suplementos que poderiam ajudar também a melhorar aqueles receptores que o Mounjaro e o Ozempic atuam? Ou seja, são agonistas do GLP-1, tá? E do GIP. Tem alimentos, suplementos que podem atuar também diretamente nesse GLP-1 e GIP para me ajudar a emagrecer se eu não quiser fazer uso de medicamento? Exatamente, é sobre isso que eu quero falar com você. Pega papel e caneta. Você pode, sim, emagrecer na menopausa com o uso de suplementos e alimentos que vão atuar diretamente nos mesmos receptores de ação do GLP-1 e GIP que o Mounjaro e o Ozempic atuam, tá? E eu tenho várias pacientes que ressignificaram sua história com a menopausa sem uso do medicamento, só utilizando o meu protocolo. Então, o segredo é você consumir alimentos e suplementos que vão ativar esses mesmos receptores que tanto o Ozempic quanto o Mounjaro ativam, tá certo? Preparadas aí? Papel e caneta? Então, anota aí. O que eu falei para vocês? Que tanto o GIP e o GLP-1 eles são produzidos no intestino. E para o seu intestino produzir essas substâncias, as incretinas, o que ele precisa? De flora. Se você tem o intestino preso, se você quase não vai ao banheiro, tá sempre comendo alguma coisa e fica distendida, já está mostrando de cara aí que você tem um quadro de desbiose. Isso significa que se sua flora estiver alterada, você tem um prejuízo na produção do GLP-1 e também do GIP. Ou seja, você vai ficar inflamada, com fome. E aí? Como é que você fica? Ganha peso. Então, primeira coisa que precisa ter na sua alimentação, tá? Alimentos fermentados, que a gente chama de probióticos naturais. O que é isso, Jaque? Iogurte natural. Ah, eu odeio iogurte natural. Parecendo criança. Iogurte natural você pode fazer de várias formas. Você pode fazer uma mousse de maracujá com iogurte natural. Maravilhoso, mata sua vontade de comer doce. E ó, quantos benefícios. Maracujá para acalmar a fera que existe dentro de você na menopausa. Iogurte melhorando a sua flora intestinal e ajudando a produzir o quê? GLP, GIP e, consequentemente, fazendo você ficar com menos fome. Olha que legal. Kefir, maravilhoso. Você vai encontrar em hortifruti, em supermercados, tá? Tempê, kombucha. Por quê? Eles vão melhorar a composição da sua flora intestinal e aumentar a produção dessas incretinas. O que são as incretinas? GLP-1 e GIP, que é onde o Mounjaro e o Ozempic atuam. Ou seja, você está dando para o seu corpo o Ozempic e Mounjaro naturais para o seu corpo. Olha que legal. Bom, segundo, que não pode deixar de faltar na sua alimentação, alimentos ricos em fibras, que a gente chama de pré-bióticos, tá certo? Vamos lá. São exatamente os alimentos mais indicados para quem está na menopausa. Aveia, linhaça, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, tá? Frutas. Ah, são todas as frutas sem fibra. Calma, tem as frutas certas. Maçã, pera, mamão e variedade de folhas verdes, tá? Como, por exemplo, espinafre e couve. Olha, são alimentos específicos, tá certo? Mas já como é que eu uso isso? Gente, mingau de aveia. Você já gosta de mingau de aveia? Eu amo mingau de aveia. Dá pra fazer um mingau de aveia maravilhoso ou com leite sem lactose, tá? Ou você pode fazer com leite vegetal,
tá certo? Você pode fazer um mix de sementes e colocar no seu ovo mexido, na sua omelete, no seu iogurte, aquele iogurte lá em cima que a gente falou sobre ele, naquele kefir, por exemplo, tá certo? Ah, o feijão engorda. Bom, o feijão é considerado um dos alimentos mais importantes na menopausa, além de aumentar a saciedade. E ó, acabou de ver que ele ajuda a reduzir a fome também, junto com grão de bico e lentilha. Aquela sopinha de lentilha, ó que delícia. Bom, vamos lá, anota aí. Terceiro, alimentos ricos em antioxidantes e principalmente com compostos anti-inflamatórios, porque quando você reduz a inflamação intestinal, você favorece a função das células que produzem tanto o GLP-1 quanto o GIP. Então você que adora aquele hamburguinho, aquela pizza no jantar, né, que não vai ao banheiro, me desculpe dizer, mas você tá é uma bomba prestes a explodir. Você imagina como deve estar a sua menopausa. Você deve estar matando o marido a grito. Você não deve estar conseguindo ouvir, olhar para os seus filhos. Você não consegue dormir. Você está insuportável. E você sabe que o que você come tem uma relação direta com a forma como você está vivendo na menopausa. Então, você escolhe a forma como você quer viver, tá certo? Então, quando você consome alimentos químicos industrializados, você vai estimular essa inflamação. E quando você estimula essa inflamação intestinal, você reduz a produção de GLP-1 e GIP e aí você fica com mais fome e você fica com mais sintomas de menopausa e você não consegue emagrecer. E aí o que eu como, Jaqueline, para poder reduzir essa inflamação? De cara, aquelas frutas mais indicadas na menopausa, as frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora, as folhas verdes que eu falei anteriormente, como espinafre, couve, azeite extra virgem, cúrcuma. Cara, assim, não pode faltar na alimentação, na sua alimentação. Outros alimentos que também têm uma ação direta na GIP e no GLP-1. Ácidos graxos ômega 3. Eles melhoram a sensibilidade à insulina, fazem com que você acumule menos gordura, tá? E os ácidos graxos ômega 3, eles influenciam na produção desse GLP-1 e do GIP, que a gente chama de incretina. Então, nós estamos falando aí de quê? De ômega 3. Linhaça, chia, peixes gordurosos como sardinha, salmão, olha quanta coisa aí, tá? E aí você fica na bendita carne vermelha todos os dias, tá certo? Que é altamente inflamatória. E aí você tira o excesso de carne vermelha, não tô pedindo pra você deixar de comer, deixa lá pro dia da fuga. E você modifica esse perfil de proteína, você vai ajudar muito não só o seu intestino, como também a produção dessas incretinas que vão ter o mesmo efeito que o Mounjaro e o Ozempic estão tentando melhorar, né? Que estão nesse efeito para melhorar, tá? E da linha de suplementos? Eu falei de alimentos. Ah, Jaqueline, eu adoro tudo isso. É verdade, você adora tudo isso. Normalmente as pacientes falam isso. Eu adoro tudo isso. Pois é, mas não come. Por quê? Fica todo dia comendo a mesma coisa. A falta de tempo, falta de organização e planejamento faz com que você coma mal. Então não adianta você gostar se isso não se tornar um hábito dentro da sua vida, na sua vida, tá certo? Aí você vai lá no mercado, compra tudo saudável, deixa tudo estragando na geladeira, não sabe o que fazer com aquilo, porque fica tudo na embalagem, não corta, não lava, não higieniza, não torna ele de fácil uso. Aí realmente você vai ter uma geladeira de vitrine, né? Porque você não vai conseguir comer nada, você não se organizou para isso. Bom, agora vamos falar dos suplementos. Já que tem suplementos que ajudam a aumentar essas incretinas, ou seja, GLP-1 e GIP? Sim. Bom, a inulina é uma fibra, tá? Que você pode comprar ela pronta, mas você pode também consumir alimentos fonte de inulina, que além de melhorar seu intestino, ajudam muito a produzir esse GIP e GLP-1. Ela é presente na chicória, no alho e na cebola. Então, abuse desses alimentos, tá? Nas suas refeições. Outro suplemento muito bom é o ácido alfa-lipoico, que ele é um antioxidante que ajuda no controle dessa glicose e te ajuda a perder peso, por atuar também diretamente nessas incretinas, tá certo? E ácido lipoico você consegue utilizar. Quantidade pode variar entre 80 miligramas a 100 miligramas, tá? Outro suplemento também muito bom, que ajuda não só a reduzir a vontade de comer doce, né? Que ela já vai ter uma ação dupla, é o picolinato de cromo. Todo mundo já ouviu falar no picolinato de cromo, né? Ele também melhora a ação da sua insulina, diminui a resistência insulínica, controla esse açúcar no sangue, tá? E também a vontade de comer doce, o que é ótimo nessa fase. Bom, outra coisa. Um suplemento que as pessoas comentam, mas também quase não fazem uso. Óleo de cártamo, já viram falar, né? Ele tem o CLA, que é o ácido linoleico conjugado. E ele vai ajudar na perda de gordura, também corporal. É um excelente aliado para você que quer emagrecer na menopausa e quer melhorar a ação desse GIP e GLP-1.
Outro suplemento que é queridinho, né, que não pode faltar nos nossos suplementos, é o magnésio quelado. Ele vai ajudar a melhorar essa resposta hormonal e metabólica na mulher na menopausa, tá? E principalmente o magnésio bisglicinato ou quelado, tá bom? Então, assim, esses são alguns dos suplementos, né, que eu recomendo hoje, que pode ajudar cada uma de vocês, cada uma de vocês. Bom, o que eu quero nessa live deixar para vocês, para também não ficar me estendendo muito, porque esse assunto é extenso e tem muita coisa importante. Ai, meu Deus, peraí, o celular aqui. O que eu quero deixar de resumo para você. Esses medicamentos, o Ozempic, Mounjaro, eles vão gerar resultados rápidos, mas não são uma solução mágica. Eles devem fazer parte de um plano que vai incluir mudança no estilo de vida, como alimentação equilibrada, atividade física, controle emocional, e não pode esquecer de um acompanhamento médico, que é o que eu digo que representa um caminho mais seguro e sustentável. Mais de 80%, tá? Gravem isso, mais de 80% das mulheres que decidem fazer uso, tá? Do Ozempic e do Mounjaro, tá? Não tentaram nem 50% que precisavam tentar para ter resultados. Eu vou dizer para vocês porque é essa a realidade na minha clínica, tá? As mulheres que decidem utilizar esses medicamentos, assim, 80% decidem fazer uso deles, metade delas não tentaram de tudo que precisavam fazer para ter resultados. Muitas mulheres chegam para mim desesperadas, achando que essas injeções milagrosas são a única saída para emagrecer. Eu vou dizer para vocês que não. A verdade é que elas podem até ajudar, mas elas não substituem os 10 pilares de perda de medida e de emagrecimento que tanto se busca na menopausa e que eu ensino. Eu já tive várias pacientes que vieram até mim perguntando o que eu achava e que decidiram seguir o meu método e tiveram resultados que há muito tempo não alcançavam e acreditavam que não conseguiriam mais emagrecer na menopausa. Achavam que isso não era mais para elas. Então, reclamavam do braço gordo, da calcinha que dobrava, do biquíni da praia que marcava, das pernas que eram muito gordas e por isso não usavam short e que hoje usam cropped, short, vão à praia. E outros que me procuraram, tá? Ou emagreceram muito em pouco tempo com os medicamentos e ganharam tudo em pouco tempo. Então, temos vários casos aí, tá? Aquelas que não fizeram os medicamentos, mas decidiram seguir o protocolo, tiveram resultados incríveis, tá? Aquelas que emagreceram muito em pouco tempo com esses medicamentos, tá? E ganharam tudo em pouco tempo. Como também tem aquelas que usaram e não obtiveram resultado nenhum. É muito comum você encontrar pessoas que utilizaram os medicamentos e não tiveram resultado. Por quê? Porque ele é muito claro. Para você ter o resultado que você precisa, tem que a dieta e atividade física. Eu vou mais a fundo. A dieta certa, conforme o seu perfil hormonal metabólico, vai te trazer resultados leves, sem você sofrer. E a atividade física certa vai trazer você a composição e a perda de medidas que você precisa também, tá? E seguindo os meus 10 pilares de redução de medidas na menopausa, tá? Elas seguiram isso. As que usaram medicamento não tiveram resultado. Os que usaram medicamento emagreceram e ganharam muito rápido. E aquelas que não usaram medicamento, tá? Todas tiveram emagrecimento incrível sem passar fome utilizando esse meu protocolo de 10 pilares. Com essa dieta específica, programada para essa fase. Sem sofrer e acreditando, principalmente, que a menopausa não é uma sentença para o ganho de peso. Mas eu digo que a menopausa é uma oportunidade de você reorganizar tudo que até então você não fazia. Realmente ressignificar essa fase tão importante na sua vida. É um olhar muito mais pessoal, um maior entendimento. Então, por isso, o objetivo da live de hoje foi exatamente isso. Falar o que é o Ozempic e o Mounjaro, como é que eles atuam e principalmente mostrar para vocês a minha opinião, tá? Como nutricionista na área de ortomolecular. E dizer que nós temos alimentos, nós temos suplementos que vão ter a mesma ação diretamente nos mesmos receptores que esses medicamentos, tá? Então, como eu falei, eu não sou contra, toda situação tem uma indicação, como já a paciente já chegou para mim, uma paciente na menopausa, fez tudo, emagreceu, ótimo, então assim, já que você acha que eu preciso de Mounjaro e Ozempic, eu falei, agora você está no momento que precisaria, então fala com o seu médico. E aí, o que aconteceu? Foi mais um upgrade aí para os resultados. Então, eu falo que tudo é uma questão de equilíbrio.
O segredo na menopausa, ou numa vida que você deseja, ou na perda de peso, é equilíbrio, tá? E esse equilíbrio, ele não é só corpo, ele tá relacionado às suas escolhas, tá relacionado também à sua mente, porque quando você está em equilíbrio com a sua mente, você tem um domínio completo do seu corpo. E a gente aprende isso, inclusive, dentro dos 10 pilares, que vai fazer você emagrecer de uma forma leve, sustentável e principalmente vai manter seus resultados e se livrando dos efeitos dos sintomas da menopausa, tá bom? Bom, então, concluí minha live aqui. Falei pra caramba, né? Porque eu não podia perder a sequência dos assuntos. E deixa eu ver aqui as mensagens. Ó, gostei, hein? Pois é, a menopausa. A mulher que diz que não tá sofrendo com a menopausa realmente é perigoso. Porque os sintomas eu falo que os sintomas da menopausa já são os indícios, os sinais de que você precisa corrigir o que está fora do lugar. Ele já te diz o que está acontecendo. O problema é como aconteceu semana passada. Uma paciente foi fazer uma entrevista no Hortifruti para fazer uma série de vídeos para vocês no meu Instagram. E aí eu fiz uma entrevista com uma senhora que estava na menopausa já. E ela virou para mim e falou assim: olha, eu nunca tive sintoma nenhum de menopausa. Nada, não senti calor, não senti nada. Eu olhei para ela e falei assim: mas essa é a menopausa perigosa. Não ter sintomas não quer dizer que você não teve uma menopausa ruim. E aí fui perguntando para ela todas as alterações que ela tinha: exame de sangue, a parte óssea, fratura, lesão, tudo ela tinha tido. E vários indicadores de risco cardiovascular alterados. Exatamente, gente. A menopausa, você vai sentir os sintomas. Se você não sentir, o teu corpo internamente vai sentir. Então, é sempre importante a gente encarar a menopausa como um processo de parada. O que eu preciso melhorar? O que eu não venho fazendo até hoje que eu preciso fazer? O que é inegociável? O que é negociável? Que tipo de vida eu quero ter? Que tipo de saúde eu quero ter? Porque daqui em diante, as alterações hormonais, a queda hormonal, ela vai afetar várias partes do seu corpo. O coração, a parte... a gente fala das doenças neurodegenerativas, né? Como Alzheimer, Parkinson. Eu falo sempre, hormônio é vida. E quando você está na menopausa, os hormônios estão em baixa, você está sem vitalidade, você está sem vida. Por isso, cansaço, parece que você não se reconhece mais, parece que seu corpo não funciona. Ou seja, você precisa corrigir tudo isso. Porque esse processo é acumulativo. Ele vai piorando cada vez mais. A redução de hormônios, ela vai prejudicando cada vez mais as suas células, o seu corpo. E aí você escolhe o tipo de envelhecimento que você quer ter. Porque não adianta botox, tudo lindo, maravilhoso, sustentado, se você internamente realmente não tem o que precisa para manter toda essa estrutura aí intacta, tá certo? Essa estrutura bonita e principalmente saudável, tá? Então é isso. Meninas, espero que vocês tenham gostado da live. Quinta-feira tem mais e até lá eu divulgo o tema, que já tá todo programado, mas é surpresa e um deles vocês vão gostar bastante, tá bom? Obrigada por terem estado aqui comigo, tá? E a gente vai se falando, quem quiser me chamar no pessoal. Espero que vocês gostem das lives. Eu, inclusive, estou olhando tudo aqui. Todas as lives estão salvas. E a gente está fazendo uns Nutellas com partes específicas das lives. Essa é a 4ª live, então eu aconselho vocês a assistirem as outras. Cada tema maravilhoso, incrível. E que, se vocês anotarem tudo que eu estou falando, eu tenho certeza que ao final dessas 6, 8 lives que eu estou fazendo para vocês, vocês terão redução incrível no peso, em medidas e principalmente melhora nos sintomas da menopausa também, tá bom? Um beijo grande, boa noite para vocês, tá bom? Tchau, tchau!